Hoje é dia de Pinto e Suruba, Brasil! Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, e nos últimos dias a gente só está conseguindo falar de eleições, não é mesmo? Mas a gente está falando muito de eleições nacionais, muito de eleições nacionais. Vou deixar aqui pra você ver as coisas que a gente andou falando por aqui. Mas aí ontem um episódio que mexeu muito com o Twitter e com o WhatsApp também, me chamou a atenção e é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas não é suruba e pinto, não vou mostrar suruba nem pinto. Mas a gente vai falar sobre a repercussão de um caso de suruba que foi veiculado na internet. Se você é de São Paulo, possivelmente acompanhou que vazou aí uma sextape do candidato a governador pro estado de São Paulo, João Dória. E antes de mais nada, eu quero dizer que vazar sextape não é bom pra ninguém, gente. Sem o consentimento não é legal, não deveria acontecer. Mas já aproveitando esse gancho, a gente sabe que o vazamento de uma sextape, né, de um vídeo de sexo, de um candidato ou de uma personalidade ou de uma pessoa comum, tem impactos muito diferentes quando se está falando de uma mulher e quando está se falando de um homem. Tanto é que teve, inclusive, gente falando, ele é meu herói, lá aí pelo Twitter, não é mesmo? Enfim. Uma mulher é sempre considerada vagabunda. Tem muitos casos de meninas, por exemplo, em escola, que tiveram vídeos vazados, que tiveram que sair da escola, tiveram que trocar de cidade. Então, portanto, a gente sabe que as proporções do que é a repercussão são muito distintas para um e para outro. Mas é claro que em campanha eleitoral, isso acontecendo também com o homem, pode sim ser um problema. Tanto é que o candidato a governador foi lá e gravou um vídeo com a sua esposa, com a retratação com relação a esse vídeo, né? E aí nós estamos aqui hoje, então, para falar sobre a retratação, depois de todo esse preâmbulo. Quando a gente faz um texto, seja ele falado ou escrito, a gente atende a algumas regras que são características àquele tipo de texto. E aí eu queria comentar um pouco sobre esses elementos nesse texto que foi produzido pelo Dória ou pela assessoria dele. Dá para saber, não é mesmo? Pelo menos 3 elementos são considerados importantes quando a gente produz um texto. Um deles é o tipo de texto. Então, se você está fazendo uma retratação, muito provavelmente você vai ter algumas características específicas que têm a ver com uma retratação. É possível que você peça desculpas, é possível também que você use a primeira pessoa, então eu. É possível que você se apresente, que você apresente a sua família. E, por exemplo, uma apresentação não faz sentido em uma dissertação. Só para te dar um exemplo do que é essa coisa do tipo de texto, né? O que são essas características. Além disso, tem outros 2 elementos que são muito importantes, que são a coesão e a coerência. A coesão é a maneira como a gente vai articular os pedaços do texto entre parágrafos ou dentro de um parágrafo. E se a gente está falando de um texto escrito, a gente vai falar de vírgulas também. Se a gente está falando de um texto falado, a gente vai falar das pausas que esse texto tem, os no entanto, os por conseguintes, todos esses elementos que recheiam o texto e que dão a liga ao texto. Esses são os elementos coesivos. Para além disso, tem um outro elemento que é a coerência, ou seja, como é que essas ideias estão combinadas dentro do texto. Se eu começo um texto de retratação pedindo desculpas, mas na sequência eu vou falar que, sei lá, é uma boa ideia ficar fazendo isso. Se, por exemplo, num texto de retratação eu começo pedindo desculpas, mas depois eu digo alguma coisa que contradiga essa ideia das desculpas, então a coerência tá pecando aí. É como você escrever um texto para falar sobre Bolsonaro e só falar sobre a Dilma ou o Lula. Se a sua proposta é falar de Bolsonaro, fica esquisito você falar de Dilma e Lula. Se a proposta é você fazer um pedido de desculpas, fica esquisito se você só acusar, por exemplo. Coerência é justamente essa ligação entre as ideias, como é que eu organizo essas ideias. E eu vou me concentrar aqui na coerência, para falar de elementos que são externos ao texto e internos ao texto. Que estão dentro do texto e fora dele. Tá fazendo sentido isso? Ele começa dizendo assim: pessoal, hoje eu tô aqui com a Bia, a minha esposa. Sou casado com a Bia há 26 anos. Tenho 3 filhos que amo muito. Respeito a minha família. Claro, se ele tá começando um vídeo e uma suposta retratação, ele vai começar se apresentando e apresentando as pessoas que estão ali com ele. Nesse caso, quem tá com ele é a esposa dele, é alguém que olha muito para baixo, que claramente não dá um sorriso, muito séria, porque o tema não é dos mais agradáveis. Então, é um vídeo um pouquinho tenso.
E isso aqui já faz muito sentido, respeito a muita família, não só para a coerência interna do texto, desse tipo de texto, das ideias que ele vai veicular, mas na relação que esse texto tem com o externo. Uma peça, um texto, ele não é ele tem que fazer sentido isoladamente, mas especifica, em casos como esse, que a gente está falando de campanha e tal, ele também vai fazer sentido conversando com outras coisas externas ao texto. Claro, sendo uma retratação, ele está conversando com a sextape, com o vídeo que foi vazado, e ele dizer que ele respeita muito a família é justamente um contraponto ao que seria uma suruba. E aqui a gente tem outros elementos que tem a ver com os discursos do candidato que estão relacionados a essa peça. Se é um candidato que vai falar de moral e bons costumes, para ele a suruba é um contraponto negativo, entende? Diferente se fosse alguém que não tá nem aí para essa coisa de essa suposta moral. Se não é alguém que é conservador, isso não vai importar. Nesse caso, importa, tá entendendo? Então, por que a suruba aqui é um problema? Porque é alguém que fala de moral e bons costumes, que é bem conservador. Então, é importante dizer respeito à minha família, porque esse vai ser justamente o contraponto a uma sextape que supostamente não é pela família e pelos costumes. E a gente tá tendo que fazer uma série de presunções aqui, porque tem a ver justamente com esses outros discursos do candidato, tá bem? Aí ele, no segundo momento do vídeo, ele vai dizer: hoje eu vi um vídeo vergonhoso nas redes sociais, produzidos por alguém que só quer o meu mal, o mal da minha família. Uma produção grotesca, fake news. Pedi a um perito criminal que verificasse estas imagens, pedi também medidas judiciais, criminais contra os autores deste vídeo. E aqui então ele vai apresentar mesmo, introduzir o assunto, ele vai trazer o que é o mote para esse vídeo ter sido gravado, para esse texto ter sido produzido, e o mote é justamente o vídeo. E quando ele usa adjetivos aqui, esses adjetivos também dialogam com essa figura que ele projeta para si. Então, quando ele chama de vídeo vergonhoso, é porque ele rechaça esse vídeo, evidentemente, e isso vai dialogar de novo com a ideia do respeito à minha família. Então, o vídeo é vergonhoso, porque tem uma ideia aqui do que é a família, né? Que é uma ideia que ele vem construindo ao longo da campanha, ao longo da carreira dele como um político conservador. O uso da palavra fake news aqui faz sentido de novo, porque tem esse diálogo com uma campanha que vai falar sempre sobre fake news, sobre o que estão falando. E aí o cara vai dizer que, bom, enfim, pediu para o perito verificar a imagem, mas não diz nada o que ele vai... o resultado que o perito achou, não é mesmo? Mas tudo bem. No terceiro momento, ele já vai dar um salto para falar de campanha, e aí ele diz: lamento muito que a campanha em São Paulo tenha chegado a esse nível. Diferir a nossa família, diferir um conceito que eu sempre preservei. Refuto isso com toda a minha energia. Peço desculpas a você pelo nível dessa campanha em São Paulo. E aí, ele não está pedindo desculpas pelo sextape, pelo vídeo, que ele não admitiu que é ele está dizendo que está verificando as imagens. Ele vai pedir desculpas pelo nível da campanha. E aí, observe, ele vai fazer isso de novo, dizendo: não imaginei que pelo fato de estarmos liderando a campanha, o Vale Tudo começasse principalmente neste nível nos últimos dias de campanha. Se você olhar a campanha do Dória no Facebook, é claro, a gente não está falando de vazamento de vídeo, que nunca deveria acontecer sem o consentimento de qualquer pessoa, mas a gente está falando de outras coisas que compõem o nível de uma campanha. E realmente o nível da campanha do Dória é Jesus Christ. De novo, não justifica o vídeo, mas é curioso que, para alinhar com o discurso dele, ele vai dizer que isso é baixar o nível numa campanha. E não a maneira como você trata os seus oponentes, quanto você reforça a polarização, por exemplo. Nada disso é baixar o nível de campanha. E ele vai reforçar isso em alguns momentos do vídeo e vai, quando ele pede desculpas, o que ele faz? Ele pede desculpas pelo nível da campanha e não pela sextape, porque supostamente ele está dizendo que não foi ele. Ele não afirma isso no vídeo, mas ele supostamente está dizendo isso porque disse para os peritos verificarem as imagens. E aí ele vai chegar no ponto final do vídeo dele, que é: peço que você compreenda a minha palavra. Não é difícil compreender o que ele está falando, né? Então ele fica um pouco sem sentido esse compreender a palavra. Mas enfim, compreender a minha palavra, a presença da Bia, que foi a esposa que ficou ao lado dele, sempre de cabeça baixa, sem dizer uma palavra, dos meus filhos e da nossa família. Peço que você compreenda a presença dos meus filhos e da nossa família. Não sei onde. Nós lutamos por aquilo que é melhor para São Paulo, para o Brasil. E isso é, claro, claramente a campanha, né? Jair Bolsonaro também tem sofrido ataques de todos os tipos. Em nenhum momento ele tá falando do Jair Bolsonaro, mas como ele tá fortemente tentando se conectar ao Bolsonaro para conquistar mais votos, então... internamente essa frase não faz sentido internamente pro texto, então o texto como uma peça autônoma não faz sentido quando você bota de repente o Jair Bolsonaro no meio, mas quando você faz a conexão com a campanha, aí ele faz um pouco mais de sentido, porque é isso,
o Dória tá colando muito no Bolsonaro para conquistar mais votos, inclusive, né? Curioso aqui, porque tem uma narrativa construída aqui, né? Bolsonaro tem sido muito associado a fake news ao outro candidato, ao Haddad. E aí, quando você diz que ele tem sofrido ataques de todos os tipos, é meio que uma inversão dessa narrativa, né? Nós resistiremos por São Paulo, por defender São Paulo e por defender o Brasil. O que significa defender São Paulo e o Brasil? Não está explicitado. Se isso fosse uma redação, vagueza, porque a gente precisa entender o que é defender São Paulo e defender o Brasil. E ao defender São Paulo e o Brasil, defendemos a nossa família. De novo, uma frase de efeito que não tem muito sentido, porque a gente precisa entender o que é defender São Paulo e o Brasil, e aí defender a nossa família, o que significa defender a nossa família. Quando você tem uma pessoa que fala pela moral e por esses bons costumes, um traço bem conservador, uma suruba não seria algo que defende esse tipo de família, né, considerando de novo esse tipo de discurso e de lógica. Então é um monte de frase de efeito nesse final para fechar esse texto que não necessariamente deixam claro do que é que está se falando. Ele tem alguns elementos que pecam em incoerência porque ele não está dialogando só com o texto, com essa peça autônoma, mas fazendo referência direta a outros elementos de campanha. E aí tem um ponto aqui que eu destaco de coerência com a campanha, é quando se fala, por exemplo, de eu lamento que a campanha tenha chegado nesse nível. A campanha em São Paulo tá um horror, dos dois lados, tá terrível, e o Dória é um candidato que preza muito pela polarização, ele reforça muito a polarização, e ele fala coisas terríveis no Facebook, por exemplo, tem uma maneira de falar muito hostil. Então, quando a gente fala de cair o nível da campanha, tem aqui justamente esse elemento de o que eu chamo de cair o nível da campanha. E um ponto curioso é que é isso, ele não vai dizer não era eu, declaradamente no vídeo, ele diz do perito, analisando as mensagens, ele não diz que não é ele tem uma esposa muito cabisbaixa ao lado dele, que também não conta muito a favor de um vídeo positivo, que diz, olha, é mentira, ou seja lá o que for, né? Eram esses os elementos que eu queria trazer para você da análise dessa retratação, da gente olhar justamente como é que a gente constrói esse texto, como é que a gente articula ideias dentro de um texto para reforçar uma ideia ou para refutar uma ideia. E nesse quesito eu acho que o texto do Dória tá fraco, porque para refutar uma ideia ele não diz que não foi ele vai dizer de defender o Brasil, ele não explica exatamente o que é que significa isso, ele vai falar de campanha num nível ruim, mas parece um texto frágil, ainda mais quando você olha para a produção de vídeo, em que você tem uma pessoa muito triste ao lado, que ao invés de reforçar uma ideia de que isso tudo tá mentiroso, parece mais um tipo, olha, não é muito mentiroso o que aconteceu. Então assim, cuidado na hora que você for produzir os seus textos, seus vídeos, a maneira como você articula as ideias e os elementos que são paralinguísticos, a expressão facial, quando é um texto falado, e como eles se relacionam com aquela mensagem que você está tentando passar. E como elementos anteriores do seu discurso, porque uma peça, um discurso nunca é sozinho, como esses elementos que orbitam em torno daquele texto são importantes para reforçar ou refutar a coerência da sua fala, tá bem? E se você pensou em outros elementos que eu esqueci aqui, traz pra gente analisar também. E a gente vai voltar provavelmente agora à eleição presidencial. Tchau!